Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você vai ouvir agora pode transformar para sempre o seu jeito de enxergar o amor. O vento soprava pelas janelas da antiga casa, trazendo consigo um prenúncio de mudança. Layla, de apenas 18 anos, sentia o coração estremecer dentro do peito. O destino parecia brincar com ela de maneira cruel, impiedosa, como se quisesse testar até onde sua alma poderia suportar. Não era apenas medo, era algo mais fundo, uma mistura de revolta e incredulidade, como se sua própria história tivesse sido arrancada de suas mãos antes mesmo que pudesse escrevê-la. As mãos delicadas de Layla apertavam com força o terço da mãe, o único elo de ternura que ainda resistia naquele cenário de ruína e desespero. Seus olhos, grandes e de uma beleza inocente, pareciam buscar respostas no céu acinzentado, como se perguntassem a Deus: por que eu? Por que agora? A sensação de injustiça era esmagadora. A notícia havia caído sobre a família como uma tempestade devastadora. O pai, abatido pelas dívidas e pela doença, não via outra saída. A mãe chorava baixinho à noite, pensando que talvez, só talvez, Layla pudesse encontrar algum tipo de felicidade no palácio dourado do sultão. Mas a jovem sentia o peso da decisão como correntes invisíveis apertando seu peito, correntes de um destino do qual ela não podia fugir, por mais que implorasse. Dizem que o sultão Malik era um homem de poder absoluto, temido e reverenciado em igual medida. Mas havia algo de estranho em seu nome, uma lenda sussurrada entre as paredes do vilarejo: Malik, o sultão que nunca havia dormido com uma mulher. Alguns diziam que era maldição, outros, medo ou promessa antiga. Layla se perguntava se isso importava de verdade. Afinal, para ela, tudo era incerteza, medo, insegurança, revolta. Enquanto as vizinhas cochichavam nas esquinas sobre a jovem que seria levada para o palácio, Layla só conseguia sentir um vazio impossível de preencher. Era como se o mundo inteiro conspirasse para vê-la dobrada, submissa, calada diante do destino imposto. O orgulho ferido, a dignidade ameaçada, a esperança se transformando em poeira diante do desconhecido. O casamento foi marcado para uma noite de tempestade. Raios cortavam o céu, trovões faziam tremer as janelas. O vestido branco parecia um símbolo de pureza jogado num campo de batalha. Layla sentiu um arrepio ao se olhar no espelho, o véu cobria seu rosto, mas não escondia a dor estampada em seus olhos. Ao lado dela, a mãe tremia, murmurando preces que pareciam se perder no ar carregado de tensão. Os criados chegaram cedo, trazendo ordens, joias, perfumes e promessas vazias de uma vida melhor. Mas tudo soava falso, artificial, como se ninguém ousasse enxergar a verdade. Layla estava sendo entregue como um prêmio, uma moeda de troca, uma solução para problemas que não eram dela. Quando o momento chegou, Layla foi levada até a carruagem dourada, sentindo cada passo como uma sentença. O caminho até o palácio parecia eterno, cada pedra da estrada gravando em sua memória a certeza de que nada jamais seria como antes. O coração batia descompassado, como se a qualquer momento pudesse despencar de vez. Era um misto de medo, raiva, resignação, e, bem no fundo, uma chama de esperança teimava em não se apagar. O portão monumental do palácio se abriu diante dela. Guardas vestidos de dourado, criados em fila, tudo exalava riqueza e poder. Mas nada disso importava. Layla queria apenas desaparecer, ser invisível, fugir daquele cenário que parecia saído de um pesadelo. Dentro do palácio, os corredores eram silenciosos, frios, iluminados por milhares de velas. O eco dos próprios passos parecia zombar dela, lembrando que estava sozinha, que agora era prisioneira de um destino cruel. O salão principal estava vazio, exceto por uma figura imponente, Malik, o sultão. Alto, de olhar profundo, ombros largos, expressão que misturava dureza e uma tristeza antiga.
Um homem que parecia carregar o peso do mundo, mas que não deixava transparecer emoção alguma. Layla baixou a cabeça, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Não queria mostrar fraqueza diante daquele homem. Não queria ser vista como alguém quebrada, mesmo que se sentisse despedaçada por dentro. O silêncio era sufocante. Os olhos do sultão pousaram nela por longos segundos, analisando cada detalhe, como se buscasse ler sua alma através do véu. "Bem-vinda, Layla", disse ele, com uma voz grave e surpreendentemente suave. "A partir de agora, sua vida será diferente." Palavras simples, mas carregadas de promessas e perigos. A cerimônia foi rápida, quase fria. O sacerdote recitou as palavras sagradas, os anéis foram trocados, a multidão assistiu sem emoção. Layla mal sentiu o toque da mão do sultão ao seu lado. Tudo parecia irreal, como se ela tivesse sido arrancada de si mesma e colocada em outro corpo, em outro tempo. Mas, ao olhar de relance para Malik, percebeu algo estranho. Um brilho em seus olhos, uma hesitação que durou apenas um segundo, mas que ficou gravada na memória dela. Talvez ali houvesse algo mais do que poder e solidão. Talvez ali morasse um segredo que ninguém ousava revelar. Quando a multidão se dispersou, e a noite caiu sobre o palácio como um manto pesado, Layla foi conduzida até os aposentos que agora seriam seus. A solidão era esmagadora. O silêncio gritava. Sentou-se na beira da cama, sentindo a textura fina do tecido entre os dedos, e fechou os olhos. Lá fora, os trovões pareciam ecoar a tempestade dentro dela. Era o começo de tudo. Ou talvez, o fim de tudo que ela conhecia. E enquanto o relógio avançava rumo à noite de núpcias, Layla sentia o medo e o desejo reprimido travando uma batalha silenciosa em seu peito. E era impossível não se perguntar: o que o destino realmente reservava para ela naquele palácio de segredos? A madrugada avançava silenciosa, como se até o tempo sentisse o peso daquela noite. Layla permanecia sentada na beira da cama, os olhos fixos na janela emoldurada pelo véu delicado. O vento entrava trazendo consigo o cheiro da tempestade e, junto dele, lembranças da infância e do lar que agora parecia um sonho distante. Sentia-se perdida, com a alma sangrando em silêncio. O desejo de gritar era forte, mas a vergonha calava. Ali, entre paredes douradas e tecidos bordados, ela era apenas uma jovem obrigada a ser mulher, obrigada a esquecer a si mesma. O quarto era lindo, mas lhe parecia uma prisão. Candelabros dourados lançavam sombras nas paredes, dando ao ambiente um ar de mistério e melancolia. A cama imensa parecia um abismo, um convite para uma travessia desconhecida, talvez assustadora, talvez libertadora. Layla fechou os olhos, sentindo o peito apertar. Imaginava como seria a chegada do sultão, imaginava os toques, os beijos, o desconhecido. Sentiu o corpo estremecer, não de desejo, mas de puro medo, revolta e impotência. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto. De repente, um leve ruído na porta quebrou o silêncio. Layla se levantou, instintivamente recuando para o canto do quarto, como um animal acuado. Malik entrou, seu olhar escuro e profundo iluminado pela luz das velas. Ele parecia ainda maior, ainda mais enigmático, envolto por uma aura de poder e dor. Seus passos eram firmes, mas não ameaçadores. Layla percebeu, com espanto, que ele também carregava alguma insegurança. Era como se ambos, naquele quarto, fossem prisioneiros de algo maior do que suas vontades. O sultão parou a poucos passos dela. Olhou Layla com uma intensidade quase insuportável, como se buscasse respostas nas lágrimas contidas, nas mãos trêmulas, no medo estampado nos olhos. O silêncio entre eles era denso, carregado de perguntas não feitas e respostas que ambos temiam ouvir. "Você está com medo de mim?"
Perguntou Malik, a voz baixa, como se não quisesse acordar fantasmas antigos. Layla não respondeu de imediato. Seu coração batia tão forte que ela pensou que o sultão poderia ouvi-lo. Ele insistiu, agora com um tom mais suave: eu entendo o que sente, Layla. Acredite, para mim também não é fácil. Essas palavras surpreenderam Layla. Por um instante, viu no olhar do sultão algo familiar, dor, talvez solidão, talvez uma história de sofrimento que ele jamais compartilharia. Malik sentou-se à distância, respeitando o espaço dela. O gesto era inesperado, quase gentil, e Layla sentiu uma pequena faísca de curiosidade. Quem era aquele homem, de verdade, por trás das muralhas e títulos? Eu nunca quis que fosse assim, ele continuou, olhando para as próprias mãos. Você acha que sou cruel, não é? Todos acham. Mas ninguém conhece meus segredos, ninguém sabe o que me trouxe até aqui. Layla ouviu aquelas palavras como se fossem um sussurro vindo de um abismo. Sentiu vontade de perguntar, de desafiar, mas o medo a calava. O tempo parecia não passar. O sultão permaneceu ali, sem fazer nenhum gesto brusco, sem impor sua presença. Havia uma delicadeza oculta em sua postura, uma ternura mascarada pela autoridade. Layla, aos poucos, sentiu a respiração desacelerar, como se aquela tensão sufocante começasse a ceder lugar a algo diferente, não paz, mas talvez compreensão. Os dois permaneceram em silêncio, apenas se observando. Malik finalmente se levantou e se aproximou devagar, como quem não quer assustar uma borboleta prestes a fugir. Ele parou diante de Layla, estendeu a mão e, com o máximo de delicadeza, tocou os cabelos dela. O gesto era tímido, carregado de desejo reprimido, mas também de respeito. Layla sentiu um arrepio correr pela espinha, uma mistura de temor e fascínio. Você é livre para me odiar, Layla. Ninguém pode obrigar o coração a aceitar o que não deseja. Sua voz, dessa vez, era quase um lamento, cheia de uma tristeza inexplicável. Mas saiba que jamais tocarei você sem que deseje isso. As palavras ecoaram como uma promessa impossível em um mundo marcado pela crueldade. Layla ficou ali, imóvel, tentando absorver o significado daquele momento. Nunca imaginou que o homem mais temido do reino pudesse demonstrar vulnerabilidade. Malik parecia tão humano, tão ferido quanto ela. E, de repente, uma nova emoção brotou dentro do peito de Layla: pena. Uma pena misturada com algo ainda mais perigoso, curiosidade e uma esperança proibida. O sultão virou-se para ir embora, mas hesitou na porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Esta noite é sua, Layla. Eu não vou tomar nada que não queira dar. Ele fechou a porta atrás de si, deixando Layla sozinha, envolta por sentimentos que jamais pensou sentir naquela noite. Os minutos seguintes foram um turbilhão. Layla andava de um lado para o outro, o corpo tenso, a mente cheia de dúvidas. Como podia um homem tão temido demonstrar tamanha gentileza? O que existia de verdade por trás da armadura de sultão? Lembrou-se das histórias da infância, dos contos de princesas, dos sonhos despedaçados pela realidade. Agora era ela a protagonista de um drama impossível, costurado por fios de medo, desejo e revolta. Lá fora, a tempestade dava lugar ao silêncio, e dentro do peito de Layla uma nova tormenta se formava. Lembrou-se do toque tímido nos cabelos, do olhar carregado de segredos, das palavras suaves e da promessa de respeito. Queria odiá-lo, queria gritar, mas descobria-se incapaz de ignorar a humanidade de Malik. A madrugada parecia eterna. Layla sentou-se novamente na cama, abraçando os joelhos, olhando para o céu escuro pela janela. Imaginava o sultão em seus aposentos, sozinho, perdido em pensamentos tão atormentados quanto os dela. Aquela noite,
que deveria marcar o início de uma vida de humilhações e dor, transformou-se num mar de dúvidas, sentimentos contraditórios e uma esperança que se recusava a morrer. Aos poucos, o cansaço venceu. Layla fechou os olhos, mas não encontrou descanso. O sono era leve, povoado por sonhos estranhos, nos quais Malik aparecia não como sultão, mas como um homem comum, assombrado por seus próprios demônios. Acordou várias vezes, o coração disparado, sentindo a ausência do sultão e, ao mesmo tempo, sua presença invisível preenchendo cada canto do quarto. Quando a primeira luz do dia entrou pelas janelas, Layla sentiu algo diferente no ar. Não era exatamente esperança, mas uma centelha de coragem, pequena, quase imperceptível, mas real. O destino a havia arrancado de sua família, destruído seus sonhos de juventude, mas talvez, apenas talvez, a vida ainda pudesse lhe oferecer algum sentido. Mal sabia ela que, naquele instante, Malik também lutava com seus próprios medos e desejos. O sultão, acostumado a comandar exércitos e a fazer reis ajoelharem-se, tremia diante da fragilidade de uma jovem que, sem querer, estava prestes a mudar o rumo de toda uma vida. Era o começo de uma batalha silenciosa, onde cada olhar, cada palavra, cada gesto seria uma luta pelo direito de amar, de confiar, de ser livre. O destino, impiedoso e imprevisível, acabará de unir duas almas marcadas pela dor, e, juntos, eles teriam que descobrir o significado de coragem, entrega e redenção, mesmo que o mundo inteiro conspirasse contra eles. A manhã seguinte revelou a grandiosidade do palácio de Malik, um universo completamente diferente do mundo pobre e simples de Layla. Da janela de seus aposentos, via jardins imensos, fontes de mármore, corredores intermináveis, guardas imponentes e criadas vestidas com tecidos preciosos. Tudo ali parecia feito para intimidar. Porém, a sensação de solidão era ainda mais forte que qualquer deslumbramento com o luxo. Ali, ninguém a conhecia. Ninguém a chamava pelo nome com doçura, ninguém lhe oferecia um sorriso sincero. A rotina começou cedo, com criadas trazendo vestidos, perfumes e joias, como se a aparência fosse a única coisa importante naquela vida de princesa forçada. Layla era arrastada de um lado para o outro, tratada como uma boneca de porcelana, cercada de protocolos que beiravam o absurdo. Tinha que sorrir, andar com delicadeza, aprender regras de etiqueta que nunca lhe fariam sentido. No fundo, sentia-se cada vez mais perdida, mais sozinha, mais prisioneira. No palácio, tudo era controlado. Nada escapava aos olhos atentos dos conselheiros do sultão. Até o café da manhã era servido de acordo com as regras da corte. Layla sentava-se sozinha à mesa, a comida parecia feita de pedra, o silêncio dos criados pesava tanto quanto as paredes douradas. Entre goles de chá, escutava sussurros nos corredores, falavam sobre ela, sobre sua beleza, sobre o casamento estranho. Mas ninguém ousava encará-la de verdade. Ela era a esposa do sultão, mas ao mesmo tempo, era uma estranha em terra de segredos. A única certeza era a presença constante de olhos que a vigiavam. Os guardas permaneciam firmes, as criadas olhavam de lado, alguns conselheiros a fitavam com ar de desconfiança, como se esperassem que ela cometesse algum erro grave a qualquer momento. O palácio, embora belíssimo, era um labirinto de solidão, intrigas e medo. Cada corredor tinha sua própria história, cada sala parecia esconder cicatrizes antigas. Layla se perguntava quantas lágrimas já haviam sido derramadas ali, quantos sonhos já tinham morrido antes mesmo de nascer. Malik, por sua vez, permanecia distante. Depois da noite de núpcias, não voltou aos aposentos de Layla. Nos corredores, cruzavam olhares rápidos, furtivos, cheios de significados não ditos. O sultão parecia observar tudo de longe, com sua postura altiva e olhar de abismo. Layla não sabia se sentia alívio ou decepção. Esperava por algum gesto, uma palavra,
um sinal de humanidade. Mas recebia apenas o silêncio, o mistério e a distância de um homem impossível de decifrar. Os dias se arrastavam lentos, com a rotina sufocando qualquer tentativa de sonhar. Layla se perdia entre aulas de etiqueta, rituais diários e conselhos de criadas experientes, todas elas alertando-a sobre como agradar o sultão. Mas ninguém lhe dizia como suportar o peso de ser ignorada, como preencher o vazio dentro do peito. À noite, deitava-se na cama imensa, sentia o perfume das rosas frescas trazidas para o quarto, mas era o cheiro da infância, da liberdade, que ela buscava em vão. Certa tarde, durante um passeio pelos jardins, Layla escutou dois servos conversando baixinho atrás de uma coluna. Falavam sobre o sultão, sobre antigas feridas, sobre uma promessa misteriosa feita muitos anos antes. Dizem que Malik carrega uma maldição. Nenhuma mulher conseguiu tocar seu coração, murmurou uma criada, e o tom de voz era de medo e fascínio ao mesmo tempo. Layla sentiu um arrepio, como se aquelas palavras fossem dirigidas a ela. Seria possível amar um homem assim? Seria possível ser amada por alguém que nunca permitiu a si mesmo sentir? Com o passar dos dias, pequenas gentilezas começaram a surgir, vindas de onde menos esperava. Uma velha criada, chamada Farida, passou a deixar doces nas manhãs de Layla, junto de bilhetes com frases de coragem e esperança. Mesmo em palácios, há corações tristes, dizia um deles. Layla sorriu pela primeira vez em muito tempo, sentindo uma pontinha de gratidão por aquele gesto simples. Farida se tornou uma amiga silenciosa, uma espécie de anjo disfarçado, que lhe ensinava que, mesmo nas piores prisões, era possível encontrar um fio de luz. Certa noite, Layla foi chamada para jantar no salão privado do sultão. O coração disparou, seria uma nova humilhação, ou talvez um começo de aproximação? Vestiu-se com esmero, respirou fundo e caminhou pelos corredores iluminados por velas. O salão estava quase vazio, apenas Malik e dois conselheiros sentados à mesa. O sultão não demonstrou emoção alguma ao vê-la entrar. Com um gesto discreto, indicou que ela sentasse ao seu lado. Durante o jantar, pouco se falou. Malik mantinha o olhar fixo no prato, os conselheiros faziam perguntas triviais, como se testassem a inteligência e o autocontrole da jovem esposa. Layla respondeu com delicadeza, mas sentia o desejo de desafiar todos ali, de romper aquele silêncio sufocante, de gritar que não era uma moeda de troca, mas uma pessoa real, com sonhos e sentimentos. Quando o jantar terminou, Malik finalmente olhou Layla nos olhos. Por um breve momento, o salão desapareceu, restando apenas o encontro de duas almas marcadas pela dor. Você está se adaptando? Perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Layla hesitou antes de responder, mas reuniu coragem. O palácio é lindo, mas me sinto sozinha. Não conheço ninguém, não entendo as regras desse mundo. Tudo aqui parece frio, distante. Malik assentiu, os olhos escurecendo por um instante. O palácio pode ser cruel, Layla. Já foi cruel comigo também. A sinceridade inesperada dessas palavras fez Layla estremecer. Ela percebeu uma rachadura na armadura do sultão, um sinal de humanidade, de vulnerabilidade. Naquela noite, Layla voltou para seus aposentos com o coração apertado. Pela primeira vez, sentiu que Malik não era apenas o sultão distante, mas também um homem ferido, marcado por cicatrizes invisíveis. O desejo reprimido, até então adormecido, começou a despertar. Não era desejo de posse, mas de compreensão, de entrega, de libertação. Nas semanas seguintes, os encontros entre Layla e Malik tornaram-se mais frequentes, ainda que sempre marcados pelo silêncio e pela distância. Um olhar mais demorado no corredor, uma palavra gentil durante o jantar, um gesto de respeito durante as cerimônias. A tensão entre os dois crescia a cada dia,
um campo de batalha feito de olhares, palavras não ditas e emoções proibidas. Layla percebeu que algo estava mudando dentro dela. O medo inicial dava lugar à curiosidade, à vontade de desvendar o mistério do sultão. Por trás do poder e da autoridade, havia um homem sedento de redenção, prisioneiro dos próprios traumas. O desejo reprimido se tornava cada vez mais difícil de esconder. À noite, no silêncio do quarto, Layla se pegava pensando em Malik, não como o sultão, mas como o homem por trás da coroa, o homem que carregava um mundo de segredos nos olhos. Malik, por sua vez, lutava com seus próprios demônios. Nunca pensou que uma jovem frágil pudesse abalar suas certezas, despertar emoções que julgava mortas. Evitava Layla por medo de perder o controle, de revelar as feridas profundas que carregava desde a juventude. Mas a cada encontro, sentia-se mais vulnerável, mais exposto ao perigo do amor. Naquele palácio de ouro, dois corações batiam com força, separados pelo medo e pela solidão, mas unidos por uma esperança silenciosa de redenção. Cada olhar trocado era uma promessa não dita, cada silêncio uma declaração de guerra contra os próprios limites. E, sem perceber, Layla e Malik estavam sendo arrastados para o centro de uma tempestade emocional da qual não haveria retorno. Aos poucos, a distância entre eles começava a ruir, como muralhas antigas diante da força de um sentimento novo, assustador e irresistível. O inverno avançava e, com ele, a sensação de que tudo ao redor de Layla estava prestes a se transformar. O palácio, antes tão frio e distante, começou a parecer menos opressor, como se as paredes de mármore absorvessem pouco a pouco a energia silenciosa daquele novo sentimento que brotava entre ela e Malik. Porém, sob a superfície, havia uma tensão crescente, o tipo de tensão que fazia o coração acelerar ao menor ruído nos corredores, que criava um nó na garganta diante de cada olhar trocado. Certa manhã, Layla despertou sobressaltada, um pesadelo ainda latejando na mente. Sonhara com a infância, com o pai doente, com as noites sem pão e os dias de trabalho árduo. Agora, ali naquele leito de cetim, sentia-se dividida entre dois mundos, o da menina pobre, sonhadora, e o da mulher forçada a ser forte, a encarar o desconhecido com dignidade. A cada novo amanhecer, Layla descobria em si uma coragem que jamais imaginara possuir. Malik também sentia o peso das mudanças. Em seu gabinete, olhava longamente para cartas nunca enviadas, documentos importantes, mapas e lembranças do passado que o perseguiam. O poder que exercia sobre o reino parecia frágil diante do poder que Layla, mesmo sem saber, começava a exercer sobre seu coração. Havia noites em que ele caminhava sozinho pelos corredores, tentando encontrar no silêncio uma resposta para os próprios dilemas. Mas quanto mais fugia, mais se sentia atraído pela presença daquela jovem que, com uma simples palavra ou gesto, era capaz de desarmá-lo. Numa noite gelada, o destino resolveu agir. Um jantar foi preparado especialmente para Layla e Malik, sem conselheiros ou criadas, apenas os dois, frente a frente, sob a luz suave dos candelabros. Layla sentiu um frio na barriga ao ver a mesa posta apenas para eles. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Malik aguardava, postura impecável, olhar firme, mas as mãos estavam levemente trêmulas. O início da refeição foi marcado por um silêncio carregado. O som dos talheres era o único a preencher o salão. Layla arriscou um olhar demorado para Malik, que parecia distante, preso em pensamentos profundos. Respirou fundo e, pela primeira vez, teve coragem de perguntar: "Sultão, por que o senhor nunca?" A frase ficou suspensa no ar, o peso da curiosidade e do medo presente em cada palavra. "Por que dizem que nunca esteve com mulher alguma?" Malik ergueu os olhos, surpreso. Por um instante, toda sua armadura de sultão desmoronou, revelando uma vulnerabilidade rara, assustadora. Ele pousou o garfo devagar e fitou Layla,
como se avaliasse se podia confiar. O silêncio foi longo, pesado, quase insuportável. Mas, finalmente, Malik falou, e cada palavra parecia custar-lhe uma batalha interna. Meu pai, quando jovem, amava uma mulher proibida. Por isso, meu nascimento foi marcado pela rejeição e por escândalos que nunca cicatrizaram totalmente. A voz dele estava rouca, quase um sussurro. Cresci ouvindo que era diferente, que não devia existir. A corte é cruel, Layla. Cresci entre promessas de que um dia eu deveria me casar por dever, não por amor. Layla ouvia cada palavra como se escutasse o próprio eco. A dor do sultão era semelhante à sua, feridas causadas por destinos traçados sem consentimento, marcas deixadas pela injustiça de um mundo que não permitia escolhas. Passei a vida temendo me tornar igual ao meu pai. Tive medo de ferir alguém, medo de desejar o que não poderia ter. Então, escolhi o silêncio, a distância. Ninguém entende, todos me julgam. Mas só quem carrega a solidão entende o preço do poder. Malik desviou o olhar, os olhos marejados, mas controlando cada emoção com uma força impressionante. Por um momento, Layla esqueceu a própria dor. Quis se levantar, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas o desejo era sufocado pelo medo, medo de ultrapassar limites, medo de se perder, medo de sentir demais. Ficou sentada, apenas olhando para Malik, absorvendo sua dor, sua humanidade. O jantar terminou em silêncio. Malik levantou-se, aproximou-se de Layla com passos lentos, hesitantes. Parou a poucos centímetros, tão próximo que Layla pôde sentir o perfume discreto de seu corpo. Ele tocou suavemente o ombro dela, um gesto simples, mas carregado de desejo reprimido e ternura. Você não está sozinha aqui, Layla. Sei que não pedi permissão para entrar na sua vida, mas quero que saiba, a voz falhou, tomada por emoção. Quero que saiba que vou lutar para não repetir os erros do passado. Nem os meus, nem os de outros. Layla sentiu o mundo girar ao redor. O medo e a raiva deram lugar a um sentimento novo, quase proibido. Pela primeira vez, enxergou Malik como um homem ferido, necessitado de perdão e aceitação, e não apenas como o sultão distante. Quis dizer algo, mas o nó na garganta não permitiu. Apenas assentiu, os olhos brilhando com lágrimas que não conseguiu conter. Depois daquela noite, tudo mudou. As conversas entre eles tornaram-se mais íntimas, carregadas de significados ocultos. Layla começou a encontrar Malik nos jardins, onde trocavam poucas palavras, mas muitos olhares. Certas tardes, ele contava histórias antigas, de guerras, conquistas, perdas e sonhos frustrados. Layla escutava atenta, e, pouco a pouco, sua compaixão por Malik transformava-se em algo mais profundo, um sentimento capaz de curar até as dores mais antigas. Certa manhã, Layla acordou com o som da chuva batendo forte nas janelas. Sentiu uma estranha ansiedade, uma vontade quase desesperada de ver Malik. Vestiu-se depressa e desceu aos jardins, esperando encontrá-lo em seu lugar favorito, junto à fonte de pedra. E lá estava ele, de pé, encharcado pela chuva, olhando para o céu como se buscasse respostas para perguntas sem fim. Ao vê-la, Malik sorriu, um sorriso raro, verdadeiro, capaz de desarmar qualquer defesa. Layla aproximou-se devagar, sentindo o coração disparar. Parou diante dele, tremendo, sem saber o que dizer. Malik estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela, limpando uma mecha de cabelo molhado. Você tem medo de mim, Layla? A pergunta era sincera, cheia de uma fragilidade inesperada. Layla hesitou, mas enfim respondeu, com honestidade. Não. Tenho medo de sentir demais. Tenho medo de me perder nesse palácio, de perder quem sou. Mas não tenho mais medo de você,
Malik. Os olhos do sultão brilharam, uma mistura de alívio, gratidão e desejo. Por um instante, tudo desapareceu, o reino, as obrigações, as paredes frias do palácio. Restaram apenas dois corações marcados pela vida, dois destinos unidos pela dor e pela esperança de redenção. Naquele momento, Layla percebeu que Malik desejava, mais do que tudo, ser visto, ser compreendido, ser amado. E, sem perceber, também ela começava a desejar o impossível, transformar aquela história marcada por sofrimento em algo novo, puro e verdadeiro. O destino, como sempre, preparava surpresas, e, para Layla e Malik, a maior delas ainda estava por vir. A noite caiu como um véu de mistério sobre o palácio, silenciando até mesmo os sussurros das criadas. As estrelas pareciam olhar para baixo, cúmplices de um segredo antigo. Nos corredores, o som dos passos era abafado pelos tapetes vermelhos, e a única luz vinha das centenas de velas espalhadas pelos cantos, criando desenhos de sombra e ouro nas paredes de pedra. O ar carregava uma tensão indescritível, algo prestes a acontecer, algo impossível de evitar. Layla sentiu o coração batendo com violência quando a criada mais velha entrou, carregando um manto de seda para cobri-la. As mãos de Farida eram gentis, mas havia pena em seus olhos, como se soubesse que aquela noite era um divisor de águas, uma passagem irreversível. Layla não era mais criança. Pela primeira vez, sentiu o peso da própria feminilidade, a responsabilidade que vinha junto com o medo, a expectativa, o desejo proibido. O vestido branco parecia mais pesado do que nunca. Ao ser conduzida até os aposentos do sultão, Layla tremia, cada passo era um desafio, cada batida do coração parecia ecoar por todo o palácio. À porta dos aposentos, Farida a olhou nos olhos e sussurrou, com voz embargada: "Você é mais forte do que imagina. Ninguém pode roubar sua alma." Essas palavras, simples, permaneceram vibrando no peito de Layla enquanto a porta se fechava atrás dela. O quarto era maior que qualquer outro ambiente que já vira na vida. No centro, a cama coberta de almofadas vermelhas e douradas. Ao lado, jarras com vinho e frutas, como se tudo ali fosse preparado para um ritual sagrado. Malik já estava lá, de pé ao lado da janela, o rosto iluminado por uma luz suave. Vestia uma túnica preta, simples, mas imponente. Ao vê-la entrar, virou-se devagar. Seus olhos, tão escuros e profundos, traziam uma mistura de força e vulnerabilidade, medo e desejo, dúvida e esperança. Durante alguns segundos, ninguém ousou falar. O silêncio era denso, mas não havia hostilidade. Era uma pausa, o reconhecimento mútuo de duas almas prestes a cruzar um limite desconhecido. Malik aproximou-se devagar, sem pressa, como se desse a Layla a chance de recuar se quisesse. Ela não recuou. Respirava com dificuldade, mas os pés continuavam firmes. "Você está com medo?" perguntou Malik, a voz mais suave do que nunca. Layla respondeu com honestidade, o olhar firme apesar do tremor. "Tenho medo do desconhecido. Tenho medo de me perder em tudo isso. Mas também tenho medo de viver para sempre sem sentir nada verdadeiro." Malik sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de emoção contida. Aproximou-se ainda mais, parando a poucos centímetros dela. Olhou nos olhos de Layla, como se buscasse ali permissão para tocar, permissão para ser vulnerável também. Ergueu a mão devagar e, com uma delicadeza quase inacreditável, tocou o rosto de Layla. O toque foi leve, mas Layla sentiu o corpo inteiro estremecer. Não era medo, nem dor. Era algo novo, arrebatador, um fogo que acendeu em lugares adormecidos da alma. "Você é livre, Layla. Ninguém vai tomar de você nada que não queira dar", disse Malik, os olhos brilhando com verdade. "Eu nunca fiz isso antes. Nem por obrigação,
nem por desejo. Só quero que, se for para acontecer, seja verdadeiro. Não quero que seja mais uma ferida na sua vida. Layla sentiu as lágrimas escorrendo, mas não era tristeza. Era alívio, era esperança, era o início de uma entrega silenciosa. Malik enxugou as lágrimas com o polegar, o gesto terno, respeitoso. Ficaram ali, se olhando, sentindo o peso e a leveza de tudo o que tinham passado até aquele instante. Então, Malik afastou o véu de Layla, revelando o rosto por completo. Os olhos dela brilhavam, cheios de emoção, e Malik os contemplou como quem contempla um segredo precioso. Aproximou o rosto do dela, os lábios quase tocando, mas parou, esperando. Layla, então, fechou os olhos e se deixou levar pelo momento. O beijo foi lento, doce, cheio de hesitação, mas também de uma paixão reprimida que ambos carregavam há tempo demais. A partir daquele beijo, algo mudou para sempre. Layla sentiu o corpo relaxar, a confiança crescer, a entrega se tornar inevitável. Malik, percebendo a mudança, segurou as mãos dela e as levou ao peito, mostrando o quanto estava vulnerável também. O coração dele batia forte, rápido, quase desesperado. Layla sentiu-se acolhida, protegida, desejada de um jeito novo, limpo, diferente de tudo o que temia. Foram se deitando devagar, sem pressa, descobrindo um ao outro com gestos tímidos, mas intensos. Malik era inexperiente, sim, mas compensava cada insegurança com carinho e respeito. Sussurrava palavras de cuidado, promessas silenciosas de proteção. Layla sentia o desejo crescer, mas era um desejo doce, quente, capaz de dissolver medos antigos. Cada toque, cada suspiro, cada aproximação era como um passo em direção à cura de feridas profundas. Malik beijou os ombros de Layla, os braços, o pescoço, demorando-se em cada detalhe como se tivesse todo o tempo do mundo. A cada novo gesto, pedia permissão com os olhos, esperava o consentimento silencioso que Layla dava com o corpo e com a alma. O desejo reprimido de ambos explodiu em ondas suaves, transformando o quarto em um universo de sensações e emoções únicas. O tempo perdeu o sentido. Os dois, entregues um ao outro, descobriram a força que nasce da fragilidade, a liberdade que brota da confiança, o prazer que só existe onde há entrega verdadeira. Quando, enfim, se uniram como homem e mulher, não havia mais medo, só a certeza de que algo grandioso havia nascido naquela noite, algo capaz de reescrever destinos. Após a entrega, Layla repousou a cabeça no peito de Malik, ouvindo o coração dele desacelerar aos poucos. Sentiu-se acolhida, pertencente, finalmente viva. Malik envolveu-a nos braços, os dois respirando juntos, como se todo o universo existisse apenas para aquele momento. Lá fora, as estrelas pareciam brilhar com ainda mais força, celebrando uma história de redenção e recomeço. No silêncio da madrugada, Layla entendeu que, mesmo forçada pelas circunstâncias, era possível renascer das próprias dores. Malik, por sua vez, descobriu o poder de ser amado não pela coroa, mas pelo homem que era, com todas as imperfeições. A noite de núpcias, antes temida, tornou-se o início de um novo ciclo para ambos. Quando a aurora tocou o horizonte, a primeira luz encontrou Layla e Malik abraçados, adormecidos, marcados para sempre pelo toque que mudou tudo. No íntimo, sabiam que, a partir dali, nenhum obstáculo seria maior do que a coragem que renasceu naquela noite. A paixão que parecia impossível havia, enfim, encontrado caminho, e o desejo de amar, mesmo reprimido por tanto tempo, transbordava agora em cada gesto, em cada olhar, em cada promessa feita no silêncio do quarto onde dois destinos se tornaram um só. O amanhecer no palácio trouxe uma luz suave, dourando cada canto dos aposentos com esperança, mas também incerteza. Layla abriu os olhos devagar, sentindo o calor dos braços de Malik ainda envolvendo sua cintura. O silêncio ali tinha outro peso,
não era mais opressor, mas protetor, como se ambos, finalmente, pertencessem um ao outro. Por alguns instantes, ela fechou os olhos novamente, querendo prolongar aquele estado de paz, temendo que o mundo real, com todos os seus desafios, logo invadisse o refúgio construído naquela noite. Quando Malik despertou, não disse palavra alguma. Apenas olhou Layla com um misto de gratidão e incredulidade, como quem testemunha um milagre. Tocou suavemente o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo, e sorriu. O desejo reprimido, que por tanto tempo os manteve afastados, agora transformava-se em ternura, admiração, uma fome de proximidade que não precisava de palavras para ser entendida. Ali, naquele espaço sagrado, a jovem percebeu que havia algo mais forte do que o medo, a vontade de descobrir quem eram, juntos. As horas passaram rápidas naquela manhã. Layla e Malik compartilharam silêncios, risos tímidos, pequenos gestos que valiam mais do que declarações. Tomaram o desjejum juntos, deitados na cama, experimentando frutas, sussurrando segredos, trocando olhares apaixonados. Tudo parecia novo, mas ao mesmo tempo, era como se ambos sempre tivessem pertencido um ao outro. Layla descobria, com surpresa, que o palácio podia ser um lar, desde que Malik estivesse ao lado. Porém, o mundo fora dos aposentos não era tão generoso. Logo as obrigações chamaram Malik, conselheiros, compromissos, decisões políticas que não podiam esperar. Antes de sair, ele beijou Layla demoradamente, como se quisesse gravar o sabor da felicidade recém-descoberta. Ela ficou sozinha, observando o sol atravessar as cortinas, e pela primeira vez, sentiu mais esperança do que medo. Mas o palácio, com todos seus encantos, também era palco de perigos invisíveis. Servos cochichavam, conselheiros lançavam olhares suspeitos, e boatos corriam com velocidade assustadora. Não demorou para que Layla percebesse a mudança de comportamento ao seu redor. Algumas criadas tornaram-se distantes, frias. Outros olhavam-na com inveja disfarçada, julgando sua ascensão repentina à condição de esposa amada do sultão. Farida, sempre sábia, percebeu antes de todos a delicadeza da situação. Certa tarde, ao levar um chá para Layla, sentou-se ao lado dela, baixando a voz para um sussurro. No palácio, a felicidade é como flor rara, bela, mas sempre ameaçada pelas tempestades. Cuide do seu amor, minha querida, mas nunca baixe a guarda. Aqui, cada sorriso pode esconder veneno. Layla escutou com atenção. Pela primeira vez, sentiu-se responsável não apenas por si, mas pelo destino de Malik. O amor que começava a florescer exigia coragem, sabedoria e a força de quem sabe que a qualquer instante tudo poderia ruir. Malik, do outro lado do palácio, enfrentava seus próprios monstros. A noite de entrega com Layla havia lhe dado paz, mas também um novo medo, perder aquilo que acabará de encontrar. Sabia que muitos queriam separá-los, havia inveja, ambição e até mesmo perigos reais à espreita. As pressões por um herdeiro aumentaram, conselheiros questionavam cada decisão do sultão, e antigos inimigos viam na felicidade do casal uma oportunidade de ataque. Apesar disso, Malik se sentia diferente. A frieza que sempre usará como armadura começava a se despedaçar. Era mais humano, mais vulnerável. O poder já não lhe importava como antes, era Layla quem ocupava seus pensamentos, era para ela que queria voltar todos os dias. O desejo por ela agora se misturava com admiração, respeito, uma necessidade de proteger aquela mulher que, sem querer, tinha se tornado sua maior fraqueza e, ao mesmo tempo, sua força. Com o passar das semanas, os momentos juntos tornaram-se mais raros, mas também mais preciosos. As noites, antes cheias de ansiedade, agora eram repletas de carícias, conversas e sonhos compartilhados. Layla sentia o corpo responder com naturalidade ao toque de Malik, não havia mais medo, apenas entrega.
O desejo reprimido de ambos era agora um rio manso, sempre presente, mas não mais sufocante. E, mesmo entre desafios, o amor deles crescia. Porém, nenhuma felicidade permanece intocada. Certo dia, uma carta anônima chegou às mãos de Malik. Palavras venenosas, acusações falsas, ameaças veladas contra Layla. O sultão, tomado de ira, mandou investigar imediatamente. Pela primeira vez, sentiu pânico real, o medo de perder Layla era maior do que qualquer outro sofrimento que já enfrentará. Protegeu-a ainda mais, mas sem contar a ela sobre a ameaça. Não queria trazer preocupação, não queria que Layla perdesse a luz recém-descoberta no olhar. Layla, porém, não era mais ingênua. Percebia o peso nos ombros de Malik, o olhar distante, a pressa em encerrar reuniões. Pressentia que algo ruim rondava o palácio, uma sombra que ameaçava crescer. Em noites insones, rezava pedindo forças para enfrentar os desafios, pedindo que nada destruísse o amor que custará tanto para nascer. Aos poucos, Malik começou a confiar ainda mais em Layla. Passou a dividir com ela parte das preocupações, deixando que o carinho dela fosse refúgio para seus medos. Layla, por sua vez, encontrou propósito na luta diária para manter o amor vivo. Passou a aconselhar Malik, sugerindo mudanças sutis, usando a sensibilidade feminina para ajudar nas decisões políticas mais delicadas. Juntos, se tornaram mais fortes. As noites de paixão agora eram também noites de cumplicidade. Layla tocava as cicatrizes de Malik com beijos silenciosos, como quem cura feridas antigas. Malik, por sua vez, tratava Layla como igual, admirando a força que descobria nela a cada novo desafio. Não era mais apenas desejo, era algo muito mais profundo, um sentimento que resistia às tempestades. Porém, a ameaça continuava à espreita. Conselheiros desconfiados, familiares distantes, inimigos ocultos, todos queriam ver a felicidade do casal destruída. Mas Layla, agora transformada, sabia que precisava lutar, não apenas por si, mas por Malik, pelo amor que construíram juntos. Enfrentaria qualquer tempestade, qualquer inimigo, desde que não tivesse que abrir mão da nova vida que escolhera. Quando, numa noite chuvosa, Malik entrou nos aposentos de Layla com um semblante tenso, ela entendeu que a hora da verdade estava chegando. Ele sentou-se na beira da cama, pegou a mão dela e, com a voz embargada, falou: "Nosso amor será posto à prova, Layla. Prometa que não vai desistir, não importa o que aconteça." Layla sorriu, os olhos cheios de emoção, e respondeu sem hesitar: "Prometo, Malik. Nada vai nos separar. Nem o medo, nem o poder, nem o próprio destino." O juramento silencioso entre os dois selou um novo ciclo. Lá fora, raios cortavam o céu, mas dentro do quarto havia paz, havia esperança, havia a coragem de quem decidiu amar apesar de tudo. O palácio jamais testemunhara um amor tão intenso, tão puro, tão cheio de desejo reprimido e luta. E mesmo com a tempestade se aproximando, Layla e Malik estavam prontos para enfrentar qualquer sacrifício, juntos, até o fim. A tempestade não demorou a se tornar realidade. Na manhã seguinte àquele juramento, Layla percebeu mudanças no palácio, os sorrisos se tornaram mais raros, os cochichos mais frequentes, os olhares mais duros. O clima de insegurança crescia como uma sombra, ameaçando cada momento de paz que ela e Malik haviam construído com tanto sacrifício. O amor deles, antes um segredo protegido pelos muros, agora era o alvo de todas as atenções, de todos os ressentimentos, de todos os perigos. No salão de reuniões, Malik enfrentava conselheiros hostis, familiares insatisfeitos e até antigos aliados que pareciam não aceitar sua felicidade ao lado de Layla. Cada decisão sua era questionada, cada gesto analisado em busca de fraqueza. Os rumores sobre a jovem esposa, sua origem, sua influência sobre o sultão,
seu poder inesperado, viraram combustível para intrigas crescentes. Malik sabia que, a qualquer instante, um erro poderia ser fatal. Certa noite, Layla foi surpreendida por uma criada desconhecida, que entregou uma carta lacrada, advertindo-a do perigo. As palavras eram venenosas, ameaçadoras: você não pertence a esse trono. Se não partir, sangue será derramado. O medo tomou conta do peito de Layla, mas a coragem conquistada ao lado de Malik a impediu de ceder ao desespero. Destruiu a carta, mas a memória do aviso permanecia queimando sua alma. Malik, por sua vez, sentia-se acuado. Nunca tivera medo de batalhas, mas agora, tudo era diferente. Não lutava apenas por poder, mas por amor, por Layla, pela promessa feita de jamais deixá-la sozinha. Cercado por conselheiros hostis, encontrou apoio em poucos: Farida, sempre leal, e um velho general, Khaled, que via em Layla uma força rara. Juntos, os três começaram a desvendar os fios da conspiração que ameaçava não só o trono, mas a vida dos dois. Uma manhã tensa trouxe a notícia que todos temiam: alguém havia envenenado o poço de água principal do palácio. Vários servos adoeceram, 2 morreram. O desespero tomou conta do reino. Os conselheiros acusaram Layla, insinuando que sua presença trazia azar, que os deuses não aprovavam aquela união. Malik reagiu com fúria, defendendo a esposa diante de todos, mas sabia que a situação fugia ao controle. O inimigo era inteligente, paciente, conhecia os pontos fracos de cada um. Naquela noite, Layla sentou-se à janela, observando a chuva bater nos vidros, o coração pesado de dúvidas. Pela primeira vez, questionou se era justa sua presença ali, se o amor entre ela e Malik merecia sobreviver diante de tanto sofrimento. A dor da dúvida era aguda, cortante, difícil de suportar. Farida a encontrou assim, perdida nos próprios pensamentos, e sentou-se ao seu lado. Quando a tempestade parece insuportável, é porque está prestes a passar, disse a velha criada, com ternura. O amor só é verdadeiro quando resiste aos ventos mais cruéis. Essas palavras reacenderam a chama dentro de Layla. Não fugiria. Não deixaria Malik sozinho diante das feras. Era hora de lutar, não apenas por si, mas por tudo o que haviam construído juntos. Decidiu enfrentar os inimigos, por mais medo que sentisse. No dia seguinte, Malik convocou uma reunião de emergência. Exigiu que todos os envolvidos fossem interrogados. O velho general liderou a investigação com rigor, revelando que a conspiração vinha de dentro. Um dos conselheiros mais próximos de Malik, influenciado por promessas de poder e riquezas de uma família rival, tramava contra o casal. A descoberta foi chocante, mas libertadora. Malik ordenou a prisão do traidor, mas sabia que ainda não era o fim, outras ameaças surgiriam. Naquela noite, Layla e Malik se encontraram em segredo no jardim, longe dos olhos de todos. A chuva havia parado, mas o chão ainda estava molhado, o cheiro de terra molhada trazendo lembranças da infância de Layla. Malik pegou as mãos dela, apertando forte, os olhos cheios de desespero e ternura. Sinto que estou perdendo você para esse mundo de sombras, Layla. Não quero que sofra, não quero que pague o preço por amar alguém como eu. Layla, firme, olhou dentro dos olhos do sultão. Eu escolho você, Malik. Escolho, mesmo com medo. Não vim para ser rainha, nem para ter poder. Só quero ficar ao seu lado, enfrentar juntos cada perigo. Não sou fraca. Não sou uma vítima. Sou sua mulher, e vou lutar até o fim. Malik beijou as mãos de Layla, os olhos marejados de emoção. Pela primeira vez, deixou as lágrimas rolarem livremente. Não era apenas o sultão ali, mas um homem apaixonado, vulnerável, disposto a sacrificar tudo por aquele amor.
Entre beijos e abraços, renovaram o juramento silencioso de jamais se separarem, não importava o preço. Os dias seguintes foram marcados por tensão extrema. Layla passou a ser protegida por guardas pessoais. O palácio parecia uma fortaleza sitiada. Malik, decidido, mudou estratégias, demitiu conselheiros suspeitos, aproximou aliados verdadeiros e se distanciou das tradições que aprisionavam sua felicidade. A cada noite, encontrava em Layla a força necessária para seguir lutando. Mas a ameaça se materializou numa noite de celebração, um festival tradicional, cheio de música e alegria aparente. Entre os convidados, um assassino infiltrou-se, com o plano de matar Layla e desestabilizar o reinado de Malik para sempre. Tudo aconteceu rápido demais. O inimigo tentou atacar Layla no Jardim dos Fundos, aproveitando um momento em que ela caminhava distraída. Malik, alertado pelo general Khaled, chegou a tempo de impedir a tragédia. Lutou com o assassino, corpo a corpo, numa cena que misturava desespero, coragem e amor incondicional. Layla, assustada mas valente, gritou por socorro, ajudando Malik com o que pôde. O confronto terminou com o inimigo rendido e exposto diante de todos, mas não sem marcas. Malik sofreu um corte profundo no braço, Layla caiu de joelhos, tremendo, mas viva. Na multidão, muitos choraram. Outros, revoltados, entenderam que a ameaça viera de fora, não de Layla. O respeito pelo casal cresceu, junto com a consciência de que aquele amor não seria destruído facilmente. Na enfermaria, enquanto curava o ferimento de Malik, Layla chorou silenciosa, sentindo o peso de tudo que haviam enfrentado, mas também a vitória de terem sobrevivido juntos à pior das provações. Quando Malik, pálido mas sorridente, segurou a mão de Layla e sussurrou: "Nada vai nos separar, nem a morte, nem o medo." Ela entendeu que o verdadeiro amor só existe onde há coragem para enfrentar todas as sombras. O desejo reprimido, a dor, a revolta, tudo isso havia se transformado em uma força indestrutível. Não eram mais reféns do destino, mas autores da própria história. No silêncio do quarto, mais tarde naquela noite, Layla e Malik se abraçaram forte, sentindo que nenhuma tempestade externa era maior do que a luz que carregavam juntos. O amor, agora posto à prova, era ainda mais verdadeiro, mais profundo, mais impossível de ser derrotado. O palácio, enfim, parecia respirar aliviado. A sombra da traição foi dissipada, mas a lembrança da luta jamais deixaria de ecoar nos corações de todos. Layla sabia que, dali em diante, nada seria fácil, mas pela primeira vez não tinha medo. A esperança havia vencido a escuridão, e o amor, renascido das cinzas, era seu maior escudo. A madrugada findava, e o palácio acordava aos poucos, renovado, como se as sombras finalmente tivessem perdido sua força diante do primeiro raio de luz. Layla sentiu a brisa suave que atravessava a janela dos aposentos, misturando aromas de flores com o frescor de esperança. Observou Malik adormecido ao seu lado, o rosto mais sereno do que jamais vira. Nos traços do sultão não havia mais a dureza de antes, apenas a vulnerabilidade de quem lutou todas as batalhas, sangrou, chorou e finalmente encontrou redenção. A jovem levantou devagar, atravessou o quarto em silêncio e ficou diante do espelho. Ali, reconheceu a mulher que se tornará forte, resiliente, marcada pelas provações, mas sobretudo viva. O rosto guardava traços da inocência de outrora, mas os olhos traziam agora um brilho diferente, o brilho de quem enfrentou tempestades e aprendeu a amar com intensidade única. Tocou o peito, sentindo o coração pulsar com uma coragem nova, nascida da luta, do sofrimento e da entrega. Do lado de fora, sons de alegria começavam a preencher os corredores. Após a noite da tentativa de assassinato, o povo reunirá-se nos jardins, aguardando notícias. O general Khaled e Farida organizavam celebrações espontâneas, agradecendo aos deuses pelo livramento do casal real.
As intrigas haviam perdido a força, e até mesmo os mais céticos agora reconheciam a força daquele amor inquebrável. Entre os criados, lágrimas de alívio e sorrisos sinceros, nunca antes um casal havia despertado tamanha lealdade, tamanha esperança. Malik acordou ao sentir a ausência de Layla ao seu lado. Procurou-a com o olhar, ansioso, e a encontrou à janela, iluminada pela luz do sol nascente. Levantou-se devagar, o braço ainda dolorido do ferimento, mas o espírito fortalecido pelo que viveram juntos. Aproximou-se em silêncio, envolvendo Layla num abraço por trás. Beijou seus cabelos com delicadeza, os olhos fechados, saboreando um momento de paz tão merecido. Nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, murmurou Malik, a voz carregada de emoção. Você é minha redenção, Layla. Sem você, eu teria sido apenas mais um homem quebrado pelo poder, pela solidão. Layla virou-se, envolveu o rosto do sultão entre as mãos e sorriu com uma ternura infinita. O desejo de chorar, de rir, de gritar ao mundo tudo o que sentia era tão forte quanto a felicidade que transbordava no peito. E você, Malik, me mostrou que a coragem não está em dominar outros, mas em se permitir ser vulnerável, em amar apesar do medo, em lutar por aquilo que o coração deseja. Juntos, aprendemos o significado verdadeiro de redenção. O sultão sorriu, os olhos marejados de lágrimas que não tentou esconder. Ali, diante da mulher que escolhera acima de qualquer tradição, poder ou ameaça, Malik sentiu-se finalmente inteiro. Pegou as mãos de Layla, levando-as aos lábios, e declarou com voz firme: Peço a você, diante dos deuses e de todos que nos amam, que fique ao meu lado para sempre. Não como rainha, não como símbolo do poder do trono, mas como minha alma, minha parceira, minha igual. Prometo nunca mais deixar que nada ou ninguém se coloque entre nós. O coração de Layla disparou, o peito inundado de alegria e certeza. Não havia dúvidas, não havia mais medo. Selaram a promessa com um beijo cheio de paixão e gratidão, sentindo o peso das cicatrizes agora transformado em força. Tudo o que viveram, as dores, os perigos, o desejo reprimido, a revolta, a entrega, cada emoção contribuiu para aquela união única. O dia seguiu com celebrações em todos os cantos do palácio. Layla e Malik apareceram juntos na varanda principal, recebidos por aplausos, flores e manifestações de carinho popular. O povo via neles não apenas os governantes, mas exemplos de esperança, de superação, de amor que vence até as ameaças mais sombrias. Crianças jogavam pétalas de rosas, anciãos faziam preces de gratidão. Farida chorou abertamente, sorrindo ao ver sua menina tornar-se uma mulher admirada por todos. Naquele dia, Malik anunciou uma nova era para o reino. Declarou o fim de práticas injustas, a abertura do palácio para ouvir o povo, e a construção de um novo jardim dedicado ao amor e à memória dos que se sacrificaram para proteger a felicidade. Layla, ao lado dele, tornou-se símbolo de força, humildade e compaixão, uma rainha de alma, não apenas de título. No íntimo do casal, porém, a maior vitória era invisível aos olhos de todos, era a paz encontrada no abraço depois da batalha, o prazer redescoberto nas noites tranquilas, a certeza de que poderiam enfrentar juntos qualquer adversidade. As noites deixaram de ser temidas. Em cada toque, cada suspiro, cada sussurro, havia gratidão pela segunda chance recebida. Malik nunca mais foi o homem frio e distante. Permitiu-se amar sem reservas, confessar fraquezas, pedir ajuda quando necessário. Layla, por sua vez, nunca mais sentiu medo de perder a própria identidade, tornou-se mulher de verdade, não por obrigação, mas por escolha. A paixão entre eles só cresceu, agora livre, luminosa, cheia de ternura e fogo. Algum tempo depois, o reino celebrou o anúncio do primeiro herdeiro. A notícia foi recebida como um milagre, não apenas pela continuidade do trono,
mas pelo significado de esperança, de futuro construído sobre bases novas, puras, corajosas. Malik e Layla dividiram a alegria com todos, abraçando o povo como se fossem uma só família. No jardim construído em homenagem ao amor, Layla sentava-se todos os dias, rodeada de crianças, contando histórias de coragem e superação. Malik, sempre ao seu lado, olhava para ela com um orgulho silencioso, agradecendo aos deuses pelo dom de ter encontrado sua verdadeira companheira. Nos olhos do casal, havia sempre aquele brilho de quem já perdeu tudo, mas reconstruiu com as próprias mãos um paraíso secreto, inviolável. Assim, o tempo passou. O palácio, marcado por guerras, traições e noites sombrias, tornou-se sinônimo de esperança e prosperidade. O povo prosperou, as intrigas se dissolveram diante do exemplo de Layla e Malik. O amor, posto à prova por forças maiores do que qualquer um deles, venceu. Não porque foi fácil, mas porque foi verdadeiro, intenso, absolutamente transformador. No último entardecer deste capítulo de suas vidas, Layla e Malik caminharam juntos até a varanda. Olharam o horizonte iluminado pelos tons dourados do pôr do sol. Malik abraçou Layla, sussurrando: "Nosso maior presente é o agora, o milagre de estarmos juntos apesar de tudo. Nada que vivemos foi em vão." Layla respondeu, com os olhos cheios de lágrimas felizes: "Nossa história é a prova de que o amor pode curar até as feridas mais profundas, desde que haja coragem para seguir em frente." E naquela varanda, diante do reino, diante do próprio destino, os dois selaram para sempre a promessa de viver não apenas como sultão e rainha, mas como dois corações livres, apaixonados, inteiros. O passado não tinha mais poder. A redenção era real. E o novo amanhecer pertencia, enfim, ao amor. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.